Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Olá, nós estamos em Levíticos, nós estamos estudando esse livro, né, que é um manual, e manual são regras que devem ser observadas, regras que muitas vezes não são bem aceitas, mas se essas regras elas são seguidas, né, ela traz bem-estar, ela tem um sentido, ela tem um valor, né, e é o que a gente observa aqui em Levíticos, né, que quando Deus manda fazer um tabernáculo, uma casa especial, uma tenda especial, Deus tinha todo um propósito, Deus tinha todo um motivo para tudo isso, né? E hoje, então, o tema da nossa aula, tabernáculo, e nós vamos aproveitar e nós vamos ter como seguir, né, um texto que, na realidade, ele encontra-se em Êxodo 25, versículos de 1 a 9. Eu vou ler esse texto e eu gostaria que você seguisse essa leitura. E aí você vai entender, né, por que eu comecei lá em Êxodo essa questão do tabernáculo. Então veja só o que diz lá. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Essa é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo de tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Olha que interessante. Deus queria habitar no meio daquele povo, literalmente habitar, né? E aí Deus falou o seguinte: vocês vão construir para mim uma casa especial. Vocês vivem em tendas, vocês vivem em cabanas, mas a minha será diferente. A minha será especial. Vocês vão participar, vocês vão trazer as ofertas, não qualquer oferta. Isso está bem claro aqui, não é qualquer oferta, não. As ofertas eram específicas, mas elas tinham um significado. E aí a gente observa que Deus tinha uma planta para o tabernáculo, né? E Deus já sabia tudo que seria utilizado ali, como ele queria aquela casa. Quem trabalharia naquela casa? O que ele precisaria para aquela casa tão especial? Aquela casa que seria a morada dele no meio daquele povo. Então, o que ele fez? Ele falou: Moisés, fala para o meu povo. Vai lá e fala. Fala para eles trazerem as coisas e eu vou fazer uma casa e vou habitar entre vocês. E vou estar entre vocês. Ou seja, vocês vão me ver, vocês vão me sentir, vocês vão ter a sua vida ali, vocês vão estar, vocês vão estar ali no deserto, fazendo as suas coisas, tendo a sua vida, né? Famílias grandes, tribos grandes. Mas toda vez que vocês olharem para o centro, vocês vão perceber
que eu estou ali com vocês, no dia a dia, no cotidiano. Só que a minha casa não vai ser de qualquer jeito, de qualquer forma. Ela é especial. Ela é muito especial. E aí a gente vai entender que quando Deus, né, tinha uma planta, né, um projeto para Moisés, cada parte, cada coisa tinha um propósito. Cada móvel, a posição, a estratégia, tudo Deus tinha algo muito maior para aquele povo. Aquele povo estava no deserto, eles caminhavam, eles tinham que ir para um lugar melhor, eles caminhavam para um lugar melhor, mas Deus estava no meio deles, com eles. E aquele povo precisava sentir isso, aquele povo precisava ver isso, que no dia a dia, no cotidiano, ele estava ali, com eles, na vida deles. Eles tinham que trilhar, eles tinham que caminhar, porque eram pessoas nômades, mas Deus estava ali, na vida deles, né? Nas suas atividades, nas festas e tudo mais. É muito interessante a figura, a imagem, o propósito do tabernáculo, e depois a gente vai ver o que na realidade Deus estava mostrando para aquele povo, algo muito especial lá na frente, né? E tantas vezes essa palavra tabernáculo aparece. E aí Deus, é essa imagem que Deus estava mostrando para aquele povo. Eu quero habitar entre vocês. Eu quero estar no meio de vocês. Queridos, vamos hoje, né, com um vídeo infantil. Vamos aprender com as crianças e como as crianças. Vamos abrir o nosso coração, né? Vamos observar as coisas, né? Vamos voltar aqueles olhos infantis, a ter aqueles olhos infantis que veem, que observam, que se alegram, que curtem, né? Um desenho, que curtem uma história infantil e como as crianças gostam, né? Então vamos voltar a ser crianças e vamos ver esse vídeo, Uma Casa para Deus. Vamos lá? Olá, crianças! A história de hoje se chama Uma Casa para Deus. O verso para decorar está no livro do Êxodo, no capítulo 25, verso 8, e diz: E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. A mensagem é: adoro a Deus quando levo minhas ofertas a Ele. Qual é a coisa mais preciosa que você tem? Um brinquedo, um livro, um animalzinho de estimação? Como você se sentiria se tivesse que compartilhar essa coisa com alguém? Como você se sentiria se o pastor pedisse para que você trouxesse essa coisa na próxima semana e a desse para Deus? Os israelitas podiam diariamente perceber a presença de Deus. Olhavam para a nuvem que os guiava durante o dia e se lembravam de que Deus estava com eles. Eles viam a coluna de fogo cada noite e percebiam o calor da presença de Deus. Mas isso não foi suficiente. Eles precisavam de um lugar especial para se encontrarem com Deus. E Deus queria encontrar-se com eles também. Queria que seu povo especial soubesse que Ele estava com eles durante todo o tempo, que eles poderiam vir e adorá-lo ali. Deus queria ter uma casa no acampamento israelita. Deus sabia exatamente como seria a sua casa. Ele deu um modelo da construção para Moisés. Moisés sabia exatamente o que tinha que fazer. Então, Deus disse para Moisés: diga a todos que podem ter uma parte na construção da minha casa. Quem desejar pode trazer uma oferta e entregar para você. Ninguém deve se sentir obrigado a doar. As pessoas devem doar o que puderem. Eu não quero que ninguém doe a menos que realmente queiram fazê-lo. O mais importante para mim não é que as pessoas doem, mas que se sintam felizes em doar. A
As pessoas vão lhe perguntar sobre o que devem trazer, então diga para elas quais as coisas especiais que serão necessárias. Ouro, prata, bronze são importantes. Esses metais serão utilizados na confecção da mobília. Toda a madeira deve ser de acácia. Essa madeira é muito forte. Ela suporta bem o calor do deserto durante o dia e o frio durante a noite. A casa de Deus também deveria ter várias cores. As pessoas que trouxessem lã de suas ovelhas deveriam tecê-la e pintá-la de azul, púrpura e escarlate. Eles também precisariam de tecido e peles para fazer as paredes do lugar santo. Então Deus pediu que trouxessem linho fino, peles de cabras, peles de carneiros tingidas de vermelho e couro. Deus ainda disse que a casa deveria ter lâmpadas e pediu que usassem óleo de oliva para acendê-las. Para algumas das cerimônias religiosas, eles precisariam também de especiarias para o óleo da unção, para o incenso aromático. Deus explicaria para Moisés como usar todas essas coisas. E eles também precisariam de pedras de ônix e outras pedras preciosas para as roupas especiais do sacerdote. Muitas pessoas trouxeram com alegria joias e outras belas coisas que os egípcios tinham lhes dado quando ainda estavam no Egito. Um lugar agradável de adoração a Deus era melhor do que conservar aquelas joias para si mesmas. Elas deram a Deus a maioria das coisas de valor que possuíam. Ele teria o melhor e o mais belo lugar no acampamento. Os israelitas tinham presenciado o poder de Deus. Eles conheciam o seu plano e eles desejavam ser capazes de louvá-lo e adorá-lo de maneira especial, em um lugar especial. Atualmente, podemos louvar e adorar do mesmo jeito. Deus ainda dá ao seu povo oportunidades para lhe fazer doações. Deus deseja que doemos com o coração feliz e alegre, exatamente como fizeram os israelitas no passado. E hoje, no nosso momento musical, eu separei para vocês uma música, e essa música, ela chama Tabernáculo. E aí hoje eu gostaria o seguinte, que você estivesse muito atento à letra dessa música. A gente vai observar que Deus, quando estava mostrando que Ele queria estar no meio deles, né? Através de um tabernáculo, Deus estava querendo mostrar para aquele povo o seguinte: olha, eu estou no meio de vocês, eu estou com vocês. Prestem atenção. Prestem atenção o que eu estou falando com vocês, né? E aí o que a gente, né, nessa correria do nosso dia a dia, a gente observa o seguinte, né? Tantas vezes na nossa caminhada, tantas vezes na nossa jornada, a gente esquece. A gente esquece de que Deus está conosco em todas as situações, em todos os momentos. E Ele quer, e Ele deseja que, além de estar em nossas vidas, né, Ele quer fazer parte da nossa história, Ele é autor da nossa história, mas principalmente Ele quer que todos ao redor vejam e percebam isso, através da nossa vida, através do nosso cotidiano, através da nossa caminhada. E então, vamos escutar essa música que é o Lucas Santos que está cantando. Vamos prestar atenção? Santuário, como os pães, e acende-se uma luz. Entro no Santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus.
de sacerdote a rei. Passo pelo holocausto e eu me limpo no sangue de Jesus. Entro no santuário como os pães e acende-se uma luz. Entro no Santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus. E o meu caminho é de sacerdote a rei. Cura e perdão já recebi, pois o véu se rasgou. Vi a face do meu Jesus, que todo o mal levou. Cheio do Espírito hoje sou, pois pelo véu passei. Hoje o meu caminho é de sacerdote a rei. Passo pelo holocausto e eu me limpo no sangue de Jesus. Entro no santuário como os pães e acende-se uma luz. Entro no Santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus. E o meu caminho é de sacerdote. Sentir a glória de Deus. Shekinah, Shekinah, Shekinah. Shalom. Interessante, né? É interessante como podemos aprender as coisas
com as crianças, podemos aprender as coisas ouvindo uma música, né? Prestando atenção numa música. São formas que a gente tem de aprender, de caminhar, de crescer e principalmente refletir, né? Quando a gente vê uma imagem, a gente vê um desenho, a gente pode ter os olhos da criança, mas com o nosso coração já, com a nossa mente de adulto, nós já podemos o quê? Fazer uma série de reflexões, a gente pode tirar uma série de lições para a nossa vida. Que Deus esteja nos abençoando, né? E que a gente possa ter olhos e ouvidos atentos para as maravilhas de Deus e para o que Deus tem para nós. Ele sempre tem algo melhor para nós. Assim como para aquele povo no deserto, Deus tinha algo melhor. Ele tinha um propósito muito melhor. É o que Ele tem para as nossas vidas hoje, né? Basta que a gente o quê? Ore, confie e que nós não somos cidadãos desse mundo. Nós somos cidadãos celestiais e que estamos aqui simplesmente de passagem. Queridos, vamos para o nosso momento de intercessão, o nosso momento de oração. E nesse momento hoje, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus porque chegamos aqui nesse mês de setembro, mês tão bonito, né? O mês da pátria, o mês da primavera, o mês da vida, né? Que a vida explode na nossa frente. Quando a gente olha para a natureza, é a vida explodindo para nós. Então vamos agradecer a Deus pela vida. E vamos agradecer, porque até aqui o Senhor nos abençoou. Queridos, vamos clamar pela nossa pátria. Minha pátria tão querida, né? Eis a minha petição. Essa pátria tão querida, essa pátria tão amada, mas que passa por tantas situações. A gente vê e escuta tantas coisas e o nosso coração fica tão triste, né? Com as coisas que a gente vê, com as coisas que a gente presencia. Mas vamos clamar pelo nosso Brasil. Vamos clamar pelos nossos líderes, pelo nosso presidente, para que Deus dê sabedoria a essas pessoas. Vamos orar pelas pessoas que estão aí, né? Nas mais diversas áreas, no executivo, no legislativo, no judiciário, para que Deus dê sabedoria e para que realmente, né, Deus possa estar atuando através de pessoas, levantando pessoas e que o Brasil realmente possa conhecer Cristo. Queridos, vamos orar pelos nossos missionários. Nós temos missionários na nossa igreja. Nós temos uma família missionária lá na cidade de Paracatu. Vamos orar pelo Daniel, pela Magda, pela família deles, uma família muito bonita, uma família que tem uma criança. Olha que bênção, né? Isso é bênção de Deus. Vamos orar pelo Tiago e Isabelle, que estão lá em São Paulo, com aqueles adolescentes, aqueles jovens, para que Deus abençoe essa família ali. Um projeto muito bonito, mas que é um grande desafio. Vamos orar pela Ana Paula, que está lá naquela região do Brasil, né? Tão bonita, mas é realmente um grande desafio. Para que Deus abençoe a Ana Paula e a sua família lá em Manaus, naquele projeto missionário que é um projeto muito bonito, muito interessante, mas que merece, né, e carece das nossas orações. E vamos orar por todos os missionários de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Queridos, vamos orar pelas nossas famílias. Família é o projeto de Deus. A gente observa como Deus trata a família, Deus cuida da família. O tempo todo na Bíblia a gente percebe isso. A família, o núcleo familiar, né? Deus ali cuidando, né? Falando da família, falando para a família, falando para as tribos, falamos para o povo, para que Deus possa abençoar as nossas famílias que têm pessoas tão diferentes,
pessoas com características tão diferentes, né? Tão especiais, e que essas pessoas estão aí, carecendo das nossas atenções, do nosso carinho, né? Pessoas que muitas vezes estão longe da palavra, estão bem distantes. Então essas pessoas, os nossos familiares, merecem todo o nosso clamor. Vamos orar por esse grupo lindo da nossa igreja, os nossos idosos, os nossos enfermos, essas pessoas que têm que ser tratadas com carinho, com afeto, né? Essas pessoas que sempre nós temos que manifestar o nosso sentimento de gratidão por elas, né? Por pessoas que fazem parte do nosso grupo, né? Muitas vezes agora eles estão um pouco afastados, mas eles têm, né? Eles fazem parte como um todo e merecem toda a nossa atenção. E outra coisa, vamos orar também, meus queridos, pelas pessoas que estão cuidando dos idosos e dos enfermos. Eles também precisam, nós precisamos, né? Para que Deus esteja nos capacitando, para que possamos fazer sempre o melhor, né? Inclusive esse que é um grande ministério em nossa igreja, é o ministério do cuidar. Queridos, vamos orar então pelas crianças, pelos adolescentes e pelos jovens, por esses aí que representam o futuro da nossa igreja, por esses que estão aí enfrentando tantos desafios no mundo, né? Convivendo com situações tão diferentes, com situações que muitas vezes são contrárias aos princípios da Bíblia. Então vamos clamar, vamos orar, vamos interceder pelas crianças, pelos adolescentes e pelos jovens. Vamos orar pelos ministérios da nossa igreja, né? Vamos orar pela nossa querida igreja, os diáconos, a diretoria, os nossos vizinhos, o bairro Padre Eustáquio, esse bairro que agora, né, em nosso coração a gente já sente porque nós estamos aqui. Nós precisamos atingir os nossos vizinhos. Nós precisamos tocar né, a palavra de Deus chegue ao coração de cada uma dessas pessoas que estão ao nosso redor aqui. Eles precisam ver, eles precisam saber que só Jesus Cristo salva. E nós estamos aqui para fazer toda a diferença nesse bairro. Queridos, vamos orar pelo pastor Valquimar, por essa família, né? Tão linda, tão especial para nós, a Lídia, a Laís e o Saulo, para que Deus os abençoe, dê a eles sabedoria e que no seu dia a dia, no seu cotidiano, nas suas atividades, para que Deus os esteja abençoando. Vamos orar pela construção do nosso templo. Nós vimos que como Deus, né, teve um cuidado todo especial com a casa dele, né? Ele preparou pessoas, ofertas, né? Ele deixou bem claro que a casa dele tinha que ser o quê? Um lugar especial, um lugar de destaque, o centro da vida deles. Então vamos orar pela construção do nosso templo. Primeiro, para que tudo seja feito para a honra e glória de Deus. Segunda coisa que nós temos que orar, para que Deus coloque pessoas, capacite pessoas para executar esse grande plano, esse grande projeto, porque é um grande projeto. E outra coisa, que a gente também tem que orar e tem que interceder, né? Para que possamos fazer isso, né? Trazer as ofertas, participar desse processo de construção com carinho, com gratidão, sentindo que realmente a casa de Deus, né, o lugar onde Deus é adorado, o lugar separado, ele não é qualquer lugar. É um lugar que tem que ser feito o quê? Com carinho, com dedicação, bem preparado, com ordem, né? Então vamos orar. Vamos orar pela construção do nosso templo e que a gente não perca o foco. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Deus.
E vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas, pelas pessoas que já estão dizimando, pelas pessoas que estão ofertando e pelas pessoas, né, que por acaso estão aí passando por dificuldades, situações tão difíceis, né? O país vive um momento tão difícil, tem pessoas que estão desempregadas, mas que no momento certo essas pessoas também possam dizimar e possam ofertar com alegria. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, mas que a gente traga os nossos dízimos e as nossas ofertas com alegria, com sentimento de gratidão e sempre o nosso melhor, né? E que a gente possa aprender com a questão do tabernáculo, que a gente possa aprender com o estudo da palavra de Deus, sempre o melhor para Deus. Sempre o nosso melhor, as nossas melhores ofertas, sempre o melhor do nosso tempo, sempre para Deus o melhor, a flor de farinha, né? E que Deus nos abençoe, tenhamos todos uma boa semana e que Deus, em nossas atividades, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, as pessoas estejam vendo Deus através das nossas vidas. Até breve e vamos continuar estudando, né? Quanta coisa nós estamos aprendendo e quantas coisas nós ainda precisamos aprender. Aprender, crescer e servir com alegria. Tchau. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel.